assunto de hoje é o livro Parnaso de Além Túmulo, de autoria de dezenas de espíritos psicografados por Chico Xavier. Esse é o canal Davi Menezes, o Semeador Espírita no YouTube. Já se inscreve aí, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos para o nosso conteúdo chegar a cada vez a mais pessoas, levando assim a mensagem da doutrina espírita e dos ensinamentos cristãos. Com esta obra, Chico Xavier dá início àquela que vem a se tornar a mais impressionante história de um médium com centenas de obras psicografadas. Chico Xavier deixou um legado de mais de 400 livros que impressionam a humanidade cada vez mais. E já com essa primeira obra, que se tornou muito discutida na época no meio acadêmico, que foi publicada a sua primeira edição no ano de 1932, contendo inicialmente 60 poemas por 9 poetas. Todavia, ao longo dos anos seguintes, novos poemas foram sendo implementados até chegar à sexta edição, quando ficou a sua versão definitiva, contendo 259 poemas através de 56 poetas. A obra gerou assim uma discussão tão grande no meio acadêmico, inclusive de teorias literárias, para tentar compreender como seria possível que uma única pessoa trouxesse uma diversidade tão grande de temas e de maneiras de poemas, né? Isso ficou registrado inclusive em uma mensagem de Humberto de Campos, que à época, ainda encarnado, não era espírita, tinha lá o seu quê de ceticismo, mas fez questão de deixar registrado o seguinte: eu faltaria ao dever que me é imposto pela consciência se não confessasse que, fazendo versos pelas penas do Sr. Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e expressão que os identificavam nesse planeta. E ele continua ainda falando: os temas abordados são os que os preocupavam em vida. O gosto é o mesmo e o verso obedece ordinariamente à mesma pauta musical. Frouxo e ingênuo em Casimiro de Abreu, largo e sonoro em Castro Alves, sarcástico e variado em Junqueiro, fúnebre e grave em Antero, filosófico e profundo em Augusto dos Anjos. E esses são apenas alguns dos poetas que estão incluídos aqui nessa obra, que realmente nos deixam impressionados com essa grande diversidade a que já me referi. E não só Humberto de Campos manifestou essa sua surpresa com esse conteúdo, mas muitos outros autores de renome, inclusive Monteiro Lobato, que chegou a dizer uma frase que se tornou célebre, falando o seguinte: se Chico Xavier produziu aquilo tudo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. E o mais impressionante, meus amigos, é que ao publicar esta obra, Chico Xavier tinha apenas 22 anos de idade, tinha cursado somente até a 4ª série do ensino fundamental, trabalhava de 7 da manhã às 8 horas da noite, em uma rotina exaustiva, e ainda assim conseguiu trazer a lume essa obra grandiosa. Só mesmo a mediunidade para poder explicar esse fato, embora muitos ainda não queiram concordar com essa possibilidade, né? E alguns dos outros autores mencionados nessa obra são, além de Castro Alves, Cruz e Souza, Alfonso Guimarães, Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu, Olavo Bilac e dezenas de outros espíritos portugueses e brasileiros que trouxeram aí a sua poesia de volta através do Chico Xavier. Esta obra também foi destaque no programa Pinga Fogo, de 1971, na TV Tupi, onde muitos jornalistas manifestaram também ter ficado impressionados com essa obra, inclusive porque, ao se comparar os estilos, não se conseguia perceber a diferença entre o estilo mantido pelo espírito quando encarnado e aquele demonstrado por ele através da pena de Chico Xavier após o seu desencarne. Vou pegar para vocês aqui pequenos trechos de alguns poemas, só para vocês terem uma ideia da beleza dessa obra. Vejamos aqui o poema À Morte, do poeta Antero de Quental.
Ó morte, eu te adorei como se foras o fim da sinuosa e negra estrada, onde habitasse a eterna paz do nada, as agonias desconsoladoras. Eras tu a visão idolatrada que sorria na dor das minhas horas, visão de tristes faces cismadoras nos crepes do silêncio amortalhada. Busquei-te eu que trazia a alma já morta, escorraçada no padecimento, batendo alucinado à tua porta. E escancaraste a porta escura e fria, por onde penetrei no sofrimento, numa senda mais triste e mais sombria. Então, com esse poema aqui, Antero de Quental faz a sua alusão a uma nova forma de encarar a morte e que realmente é totalmente condizente com a maneira como ele se expressava ainda quando encarnado. Com um estilo diferente, quero mostrar para vocês a complexidade da linguagem de Augusto dos Anjos. Não vou ler o poema inteiro, que é muito extenso, mas só as primeiras estrofes para percebermos que seria assim inimaginável uma pessoa com formação primária como Chico Xavier, sem tempo para estudar, para se aprofundar nas letras, conseguir escrever um poema com tanta complexidade, com tanta beleza. Vozes de uma sombra, só o início, tá bom? Donde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações, fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível, do teatro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra no vultoso e imenso abdômen, sofri desde as intensas torpitudes, das larvas microscópicas e rudes, a infinita desgraça de ser homem. E aí continua o poema de forma muito mais extensa e sempre com essa linguagem complexa e profunda. Então, meus amigos, como já falei, são dezenas de poemas e de poetas e não dá para ficar aqui lendo trechos de todos para vocês. Mas fica a dica, vão em busca do livro Parnaso de Além Túmulo, conheçam mais sobre ele e com certeza vocês irão se impressionar com essa obra que é publicada pela Federação Espírita Brasileira, tá bom? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos e até o nosso próximo vídeo.